Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. O programa que mostra claramente que a boa fé e a boa ciência sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem entrevistado grandes homens, mulheres, jovens, mais experientes, que através do exercício da ciência, na busca do conhecimento, encontraram ainda mais razões para a sua esperança, a sua fé. Uma fé plenamente racional, baseada em evidências. Não cremos em chupa-cabra, fada madrinha, saci pererê, essas coisas por aí. Cremos num Deus que se fez homem, um Deus que se revela claramente na natureza. Porque os atributos invisíveis desse grande Deus se veem claramente. Atributos invisíveis que se veem claramente. Ainda mais pelo exercício da ciência, pela química, pela física, pela cosmologia e várias outras áreas. No direito, por exemplo, o grande fundador da teoria moderna do design inteligente era formado em direito. Philip Johnson escreveu um livro, Darwin no Banco dos Réus. Olha só, ele colocou Darwin no banco dos réus e descobriu que ele não tinha provas, evidências para a tese que ele defendia. Sensacional, não é? Nossa fé é realmente ímpar, ímpar. E esse programa tem trazido aqui grandes homens e mulheres. Mas talvez você pense assim, olha, tudo de uma geração mais adulta, né? Terceira geração, alguma coisa assim. Mas os jovens já estão em outra. Olha, tem jovem aí que já comprou evolução, virou evolucionista teísta, criacionista evolucionário. Os jovens estão se tornando ateus, porque as evidências são muito fortes a favor de um processo natural não guiado. Deus está morto para a juventude. Mas vocês viram num dos últimos programas que fizemos que o Pedro esteve aqui. O Pedro é um guri, não é? Tem, acho que 21 anos, se eu me lembro. Hoje, novamente, teremos um outro guri aqui. Não sei se ele gostou que eu chamei ele de guri. Ele está aqui do meu lado. Carlos Sansanovski Júnior. Carlinhos, como é muito conhecido no design inteligente, está conosco aqui. Um privilégio imenso ter você aqui no Fé e Ciência, Carlos. Bom, o privilégio é todo meu, fico muito feliz de participar hoje do maior programa de ciências, né, que a gente encontra hoje na internet e na televisão. Então, a honra é toda minha de estar aqui falando com você e aprendendo um pouco mais, né? Para quem não sabe, o Marcos foi fundamental para que eu conhecesse mais e fortalecesse minha fé quando o assunto é design inteligente, criacionismo. Então, devo muito a esse cara aqui do meu lado. Carlos, a gente sempre começa o programa em que o entrevistado fala de si mesmo, né? Sim. O Carlos pelo Carlos. Mas como a gente tem tanto assunto, eu não vou dar muito tempo para você falar de você, não, tá? Mas eu quero que você fale o seguinte. Você é formado em quê, Carlos? Eu sou formado em Direito. Direito, maravilha. Philip Johnson, né? O pai do design inteligente, direito também, você sabe, né? Sim, e eu acho muito fantástico, porque tem gente que acha que às vezes o direito, você não consegue argumentar sobre o assunto. Mas eu brinco muito que vocês criam os argumentos e nós defendemos, né? Porque somos nós os advogados, então fica para vocês criar os argumentos e nós vamos defender ele depois. Isso, olha, e o tema da nossa palestra, a Luzia já colocou aí, Deus não está morto. Olha aí, que sensacional. Mas, Carlos, fala aí, o que é que você faz na teoria do design inteligente? Você é o primeiro, não é? O primeiro contratado oficial, vamos dizer assim, da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente vive assim, gente, com recursos mínimos, não é? A gente vende o almoço para pagar o jantar, não é? Isso mesmo. Diferente aí de outros empreendimentos, que talvez você já sabe qual seria, né? Que tem milhões de dólares. Nós temos ali, né? Esparcos recursos. Mas você é o primeiro contratado. Que função você tem na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, Carlinhos? Olha, praticamente todas as funções dentro da TDI. Claro, eu vou dizer que para mim é uma grande honra ter sido o primeiro contratado da TDI Brasil, porque, como eu disse, quando eu estava ainda na escola, vocês acham que eu sou muito velho, mas eu tenho 22 anos. O Pedro tinha 21, né?
Eu vim aqui, ó, Pedrão, tenho 22. Ah, Então, o Pedrinho ganhou de você por um ano, né, cara? Não, eu sou mais velho que ele. Ah, você? Não, mas ele ganhou de juventude. De juventude. Sim. Então, assim, participar da TDI foi uma coisa fantástica, porque o Marco sabe dessa história, acho que talvez alguns de vocês não saibam, mas quando eu ainda estava na escola, eu havia perdido a minha fé. Porque vocês sabem como é que funciona. Às vezes, quando se começa a debater evolução, filosofia, você acaba entrando em assuntos que acabam combatendo e também dizendo que a nossa fé, na verdade, não é verídica. E eu comecei a perder minha fé de forma, digamos assim, muito volumosa, até o ponto que eu já não estava mais acreditando quase em nada. E aí, um dia eu estava pesquisando no YouTube, mexendo, e eu encontrei uma palestra do Dr. Marcos Eberni. E aí eu não conhecia ele, eu não sabia quem que era ele. Eu falei, vou pesquisar, vou ver quem que é esse cara aqui. Aí eu vi a palestra dele. Quando eu vi aquela palestra, eu fiquei impactado, porque eu aprendia nas minhas aulas que os cristãos eram ignorantes, que não havia, digamos assim, cientistas cristãos, pessoas sérias que defendiam boa ciência, que eram cristãs. E quando eu vi o Marcos, naquele momento eu pensei, olha, realmente tem pessoas que defendem isso. E automaticamente daí o YouTube já recomenda vídeos semelhantes, né? Chegou no Professor Adalto, entre tantos outros. Então, para mim foi fundamental conhecer o trabalho de vocês na internet, e hoje é o meu trabalho, porque eu fui, digamos assim, eu voltei a Cristo através do trabalho seu na internet, e hoje o meu trabalho na TDI também está ligado à internet. Então, para mim é uma questão de muita honra, porque eu penso que aquilo que foi importante na tua, digamos, do que você fez na minha vida, eu sei que eu posso fazer isso para muitos jovens também. Então, para mim isso é fantástico. Ó, a Luísa, acho que eu chamei ela de Luzia. Ô, Lulu. A Lu, desculpa aí, hein? A Luísa, gente, a Luísa, nossa grande, no backstage aí, né? Colocando todas as informações, ó. Trabalho de Carlos no TDI, você tem toda a informação no nosso site, né, Luísa? Você pode aí colocar de novo, olha, www.tdibrasil.com. O Carlos, ele é o nosso gerente, diretor. O que você acha que é melhor, gerente ou diretor? Você que decide, né? Você é o chefe, então você que manda. Gerente de marketing. Ele faz os nossos cortes, ele dirige a Liga TDI Brasil. Decifrando a Ciência, assistir. TDI Flash. Decifrando a Ciência, TDI Flash, tudo. Sensacional, gente. O Carlos tem dado um boost aí do design inteligente no Brasil. Carlos, você tem sido fundamental, você sabe disso, a gente está muito contente com você. A gente quer ter uns 15 Carlos lá, né? Mas por enquanto, gente, olha... e nós estamos organizando, você está preparando todo o material, um grande congresso aqui na melhor do Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Escola Americana, no auditório da Escola Americana, um auditório que tem uma história magnífica. E nós estaremos lá no 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Você está divulgando, está preparando material de mídia, vídeos, flashes e tudo mais. Fala um pouco do Congresso, qual a sua expectativa, quem que estará lá, você também participa na programação, não é, Carlos? Conta um pouco sobre o Congresso. Bom, o Congresso da TDI Brasil ele vai ser fantástico, nós vamos ter grandes cientistas que vão vir do Brasil e de fora dele, então isso vai ser fantástico, vai ser entre o dia 7 e o dia 9 de julho, então você que não é de São Paulo já consegue se organizar, comprar sua passagem, está vindo participar. Nós vamos ter grandes cientistas internacionais, como por exemplo o Dr. Juan Manuel Torres, ele é PhD em filosofia, um cara fantástico, ele participou no passado do nosso congresso que ocorreu no Rio de Janeiro, e o pessoal adorou o Dr. Juan. Ele tem sido um dos grandes nomes da filosofia hoje mundial. E também nós vamos ter convidados da Discovery, né? Que é o professor e doutor Daniel Reeves e a Emily Reeves. Eu acho que o Marcos pode falar um pouco melhor quem são eles, né? O Daniel é um craque, tem trabalhado no Discovery Institute nos Estados Unidos, defendendo o design inteligente, a racionalidade da nossa fé. A Emily é bioquímica, se eu não estou enganado, bioquímica, vai defender também a luz da bioquímica, o design inteligente. Olha, estamos trazendo o Antônio Martinez, né? Está praticamente certo, da Espanha. Ele está assim, meio relutante, não sabe se vem, se não vai. Temos vai acabar vindo. O Tom Woodward. É um grande bioquímico, famosíssimo. Escreveu um livro maravilhoso também em defesa do design inteligente. E ele é presidente da C.S. Lewis Society, né? C.S. Lewis Society. Gente, brasileiros,
Ó, fala dos brasileiros aí, os mais importantes. Aí. Bom, eu acho que a gente pode começar com o Marcos Eberlin. Eu acho que só esse aí, isso é pouca coisa. Eu acho que só esse aí a gente já vende muita inscrição, né? Não. Nós vamos ter o doutor Adalto Lourenço novamente. O Adalto Lourenço é de casa já, que né? É isso? Então, professor, como vocês sabem, o Marcos é químico, o Adalto é físico. Então, assim, nós vamos ter várias áreas, né? Kelson Mota. Físico-químico, gente, olha só. A última palestra, no último congresso da TDI que teve no Rio de Janeiro, o Kelson Mota deslanchou naquela palestra sobre os meteoros, se lembra? Sim. Fantástica. Também temos o Michelson Borges. O Ricardo vem, o Ricardo Marques. Ricardo Marques vem. O Ricardo Marques está confirmado também. O Ricardo Marques é um craque, não é? Ricardo Marques, na minha opinião, no segundo congresso da TDI Brasil, foi a palestra que mais me impactou, aquela dele. Sobre savantismo adquirido. Vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, que é Design Inteligente Brasil Oficial. Você vai encontrar lá todas as playlists do primeiro congresso, segundo congresso e terceiro congresso. A Lu tá colocando aí, né? Já tô falando do Lu pra não errar de novo o nome dela, né? Luísa, coloca aí, olha. Nosso canal no YouTube é @TDI Brasil. Design Inteligente Brasil e Design Oficial. Inteligente Brasil Oficial. Isso mesmo. A Luísa vai encontrar, vai colocar lá aí pra vocês. Lá você vai ver todas essas palestras desses palestrantes, vai poder conhecer um pouco mais deles antes de participar do nosso congresso. Então vai ser bacana para você já chegar lá já conhecendo os palestrantes. Nós vamos ter também o professor Enésio, né? Enésio Almeida Filho é o grande pioneiro do design inteligente no Brasil. O Enésio assim, fala aí, é o Adão do design inteligente, né? Sem ele... Enésio, gostou dessa, né? Você é o Adão do design inteligente. O Pedro Magalhães vai participar de um painel fantástico. Pedrinho, que vocês viram aqui, né? O guri, né? O guri do design inteligente. Porque o que acontece? Nos nossos congressos, nós costumamos fazer o seguinte... A gente, além de montar as palestras, nós também temos painéis que vão ser temáticos com alguns assuntos. Por exemplo, Darwin estava certo? Que é um painel que é muito bacana. O ano passado a gente teve os mitos da evolução. Esse ano nós vamos falar se Darwin estava certo ou não. Nós vamos ter um painel também pela manhã, não sei se eu posso contar esse ainda ou não. Você que sabe, Carlinhos. Acho que sim, vamos pela fé, né? Pela fé, sim. Bom, eu acho que eu vou contar. Fala assim, um grande filósofo. Deixa aquele gostinho, aquela suspense aí, gente. Na minha opinião, esse vai ser um dos grandes pontos altos do nosso congresso, que nós vamos ter o Dr. Marcos Eberlin conversando com um dos maiores filósofos hoje aqui do Brasil. Do Brasil. Assim, pensa num camarada bem conhecido aí. Isso, meu amigo. Alguém assim que já participou de um simpósio da TDI no passado. Se você é das antigas, se você é das antigas, você vai saber que ele participou. Alguém extremamente renomado, tá? E ele vai participar do congresso numa conversa fantástica, um estilo café filosófico com o Dr. Marcos ali, para debater as nossas origens. Isso. Vai ser muito legal. Mas, pessoal, o Carlos está aqui por um motivo muito, muito especial. Olha, acabei de participar de um evento incrível, não foi, Carlos? Que evento seria esse? Por que ele foi tão importante? Por que foi tão importante para o design inteligente no Brasil, Carlos? Olha, Marcos, se você não estiver fora do planeta Terra, com certeza você já sabe que nós participamos do Flow Podcast. E você sabe que o Dr. Marcos esteve lá junto com o Rodrigo Silva e olha... sem dúvida, esse programa em si ficou para a história, né? O Marcos sempre com a argumentação dele e o Rodrigo, então, junto, é aquele combo, é tipo você comprar o McLanche Feliz da TDI. Então, assim, muito bacana. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram, porque você sabe muito bem que o assunto, ele é muito, digamos assim, muito conhecido. Então, quando você consegue passar isso em um canal como o Flow, que tem milhões de inscritos, é fantástico. E o Marcos... como sempre aí, dando uma aula nos podcasts que ele passa. Se você não assistiu ao vivo, não é? Você pode entrar lá no canal do Flow, assistir, junto com o Rodrigo Silva, estivemos defendendo de que uma mente inteligente formou todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Defendendo também uma grande verdade bíblica, porque o programa foi chamado porque o Sacani desafiou o Rodrigo, né? O Rodrigo disse que a Terra era jovem, o Sacani, Sérgio Sacani, depois você vai explicar quem ele é, tá bom, Carlos? Disse que não, que ele tinha evidências de que a Terra era antiga. E a gente foi contra-argumentar com ciência da mais pura essência, dados e mais dados e mais dados que mostram que o universo é jovem, a Terra é jovem, exatamente como a palavra de Deus descreve.
E o Sérgio Sacani, quem que é o Sérgio? Um grande homem também, Um grande sem dúvida. cientista, é um grande cientista. Hoje ele tem um podcast muito famoso que é chamado Ciência Sem Fim, e ele também tem o canal dele conhecido como Space Today. É um canal bem bacana, ele fala sobre ciência, ele gosta muito de astronomia, né? Mas a formação dele, se eu não me engano, é em geologia com especialização em astronomia, algo assim. Então, assim, ele é um grande cientista, é um ateu, assim, que você consegue conversar com ele. Sim. Porque ele é muito educado, ele é muito... E foi uma pena não te conhecer, Sérgio. Eu estava muito ansioso de te conhecer, acho que o Rodrigo... As redes sociais, tava só pedindo, Rodrigo, Marcos e Sacani. Sacani, É como se tornasse o grande best-seller da... mas olha, eu te convido, Sacani, estou te convidando para sentar aqui no Fé e Ciência, vai ser muito bom conversar com você, é um bate-papo super legal. Se você quiser me convidar para o seu programa, seria um privilégio imenso, Sacani, estar com você, apresentando as evidências que eu entendo, não é, e encontro na ciência de que a Terra, de fato, é jovem, como a Bíblia descreve. Aí você pode falar das suas evidências também, vai ser um bate-papo super legal, viu, Sacani? Estou esperando seu convite. Eu acho que esse debate precisa acontecer, não precisa? Precisa acontecer porque o pessoal gosta muito tanto do Marcos como do Sacani, então eu acho que ter essa conversa entre vocês dois, com dois pontos que são bem diferentes, mas ao mesmo tempo convergem quando o assunto é ciência, isso vai ser muito bacana porque quem vai sair ganhando vai ser o pessoal que está assistindo. Vai ser fantástico. Maravilha, mas Carlinhos Júnior, o debate é esse aqui nessa entrevista. Deus não está morto. Você é jovem, Carlos. Você foi doutrinado na evolução. Os jovens são doutrinados na evolução. Desde o jardim da infância, né? Eu brinco aqui que os evolucionistas já estão investindo. Outro dia teve uma revistinha da Mônica. O Maurício de Souza distribuiu uma revista da Mônica gratuitamente. Aí eu fico pensando, né? Quando que você viu uma distribuição gratuita da revista da Mônica? Mas agora a TDI está se preparando para essas coisas temos que falar do crianças. TDI Kids. Mas olha, você foi doutrinado na evolução, acho que todos os nossos jovens são, as crianças, desde a tenra idade, no jardim da infância, no Fundamental 1, 2, 3, 4, 5, né? No nível médio, nas universidades e tudo mais. Agora, você se convenceu que Deus está morto, que forças naturais criaram o universo, a vida, que você é realmente uma ameba evoluída que nasceu naquela sopa ácida escaldante e venenosa? Ou você está aqui defendendo que Deus não está morto? Como é que fica, Carlos? Deus está ou não está morto? Olha, tentaram várias vezes dizer que Deus estava morto, mas a gente sabe muito bem que ele não está, né? Ele ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, o que eu quero dizer é que quando eu estava na escola, por exemplo, também na universidade muitas vezes, esse debate surgiu várias vezes. Será que Deus está morto? Será que Deus existe? E quando mesmo alguém questionava, muitos também tentavam tentar desacreditar daquilo que a gente falava, dos argumentos que nós colocávamos. Então, assim, isso mexia muito comigo na universidade e também na escola. Então eu falei assim, eu pensei comigo, bom, será que Deus está morto? Vamos analisar dentro da filosofia, porque como vocês sabem, minha formação é no direito. E evolução eu vou deixar para esses caras aqui que entendem bem mais do que eu. Então eu vou falar dentro do aspecto filosófico, né? Uma coisa que a gente fala dentro da filosofia que é muito importante para identificar o jeito que o homem costuma ser, porque assim, o homem costuma ser imagem e semelhança de Deus, né? Segundo a palavra de Deus. Então a grande questão que a gente coloca qual é a natureza do homem? Porque isso é um estudo que surgiu há muito tempo atrás e vários pensadores dentro da história, eles falaram sobre isso. Qual é a natureza do homem? O homem é bom, o homem é mau? Então é isso que nós vamos falar hoje. Bom, por exemplo, você vai ter grandes pensadores como Maquiavel, por exemplo, Marcos. Maquiavel vai dizer que o homem ele é mau por natureza e ele só faz as coisas que tiver a favor dele, entendeu? Menos que ele precise das coisas, ele só vai fazer o bem se for necessário e pro bem dele. Não pelos outros, entendeu? É mal por essência e mal o tempo todo, a não ser que ele precise. Então, assim, é uma questão bem complexa, porque se o homem é tão mal dessa forma e ele não tem uma questão de redenção, então a gente percebe que o nosso Gênesis acaba sendo contrariado. A palavra de Deus acaba tendo esse confronto. Aí você vai ver outro grande pensador, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele vai dizer que o homem ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Obviamente, em alguns casos, você percebe que você pode ser induzido a uma ação, a um ato,
às vezes, a tomar uma decisão, porque alguém pode te aconselhar, falar alguma coisa, e você pode estar sendo realmente, digamos assim, influenciado, né? Só que nessa questão, é como se o homem fosse bom por essência, o que ele quer dizer, mas a sociedade vai corromper, como um todo. Então ele vai ser alguém que... Só que tem uma grande questão, quem corrompeu então o primeiro homem? Porque assim, para que continuasse sendo corrompido, porque assim, se o homem nasceu bom e não tinha sociedade no começo, como que ele... Entendeu? Então não funciona muito bem essa tese do Rousseau. Aí nós vamos ter outro cara que é o John Locke. Esse aqui, ele fez uma ideia um pouco melhor. Ele vai dizer o seguinte: o homem é como uma pedra rasa, ele nasce, né, como se fosse uma folha em branco. Então ele não é bom e também não é mal. Ele vai se construindo no decorrer da vida. Aí tu vai ver vários filósofos hoje em dia dizendo bem assim: bom, nós não nascemos com um manual, então nós vamos se construindo, crescendo. Será que isso está certo? Nós vamos ainda considerar essa questão. Aí vai ter outro cara chamado Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. É uma guerra de todos contra todos. Tem um livro que eu tive que ler na faculdade de Direito que é chamado Leviatã. Você leu esse livro? Não li não. Bom, que livro é esse, Leviatã? Leviatã é um dos dinossauros de Jó, hein? Pois assim, não sei se você sabe, mas o Thomas Hobbes era filho de um padre. Sim. Não sabia não. Ele é filho de um padre. Tô aprendendo com você aqui, Carlinhos. Pois depois você pode tirar a prova disso. Sim. Até quando eu descobri isso, eu fiquei, como assim filho de um padre? Mas eu não vou entrar no mérito sobre essa questão, mas o que acontece? Esse livro que ele fala sobre, o título, ele quer dizer que o Leviatã seria o rei, seria aquele que comanda, o grande governante, entende? Então ele vai dizer que apenas o Estado controlaria e seria o suficiente para fazer que o homem ande na regra, porque o homem, além de mal, ele quer destruir os outros homens. Então, assim... Então ele precisa ser controlado, governado. O homem precisa ser controlado. A única forma por isso que pelo governo. Por isso que o John Locke, o Rousseau e o Hobbes, eles são chamados contratualistas dentro do direito. Então você vai ter eles com essa ideia de contrato, um com uma linha mais absolutista, que é o Thomas Hobbes, o Locke com uma linha mais liberal e o Jean-Jacques Rousseau com uma linha mais social. O outro cara, que é o Arthur Schopenhauer, né? Ele vai dizer que o homem é um macaco cego, robusto, irracional, que carrega um macaco aleijado que enxerga. Então, assim, o Schopenhauer sempre gostou dessas frases de efeito, e ele sempre teve uma visão bem pessimista a respeito do homem, né? Sempre colocando como uma sátira à existência. Depois eu vou mostrar algumas frases dele e também do Nietzsche, que eu vou falar agora, que vocês vão perceber muito sobre o estilo deles e que vai entrar nessa questão de por que tentam matar Deus muitas vezes dentro da filosofia. E outro grande pensador é o Aristóteles, que vai dizer que o homem é um animal político, né? Que tudo é política, tudo envolve dentro de questões políticas, né? Que é uma questão muito bacana que o Aristóteles fala. O Nietzsche você não falou. Ah, perdão, eu pulei o Nietzsche. Voltando aqui pro Nietzsche. O Nietzsche vai dizer que o homem é uma corda esticada entre o animal e o Superman. Porque, assim, e o Superman? Porque ele usa muito esse termo do Superman, porque ele quer dizer que, digamos assim, o Superman é um cara que ele toma as próprias decisões, que ele não é influenciável. É alguém autêntico ao ponto dele não se submeter à igreja, na concepção dele, ao Estado, a nada. É alguém que é extremamente autêntico nesse sentido. Então, quando a gente vai para a Bíblia, nós percebemos uma diferença muito grande dessas concepções. A Bíblia vai dizer que a natureza do homem é boa, mas espera aí, vamos analisar teologicamente. É boa antes da queda. Como assim antes da queda? Antes de Adão e Eva eles comerem do fruto proibido, eles nasceram bons, eles não conheciam o pecado, então a natureza deles era boa. Não tem como alguém dizer que não era boa, porque eles não conheciam o pecado. Depois que eles comeram, aconteceu o que, Marcos? A natureza mudou. A natureza deles foi corrompida, entendeu? Então a natureza do homem, a partir de Adão e Eva, ela se torna má. Aí o Maquiavel passa perto, o Hobbes passa perto, mas nenhum deles entende exatamente o que acontece. A Bíblia é o grande manual, inclusive para nos entendermos de filosofia, teologia e de ciências também, né, Carlos? A Bíblia já diz sobre a natureza do homem muito antes dos filósofos antigos entenderem e compreenderem. Olha quantos tentaram e todos eles erraram. Maldito o homem que confia no homem na sua filosofia, né, Carlos? Todos esses filósofos, grandes filósofos, erraram. Sabendo que eles já tinham um livro ali, eles podiam ter... só ter lido a Bíblia, não é? Só ter lido a Bíblia e já descoberto a natureza do homem. Sabe o que a Bíblia fala sobre como essa questão de depois da queda, que o homem se torna mal? Ela vai dizer que a redenção em Cristo. E eu acho muito fantástico porque toda a palavra de Deus é um projeto de salvação. Isso é muito fantástico, porque Deus ele quer voltar àquela ideia de
natureza boa do homem, né? Mas como é que você faz isso? Você vai encontrar isso no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer, vou até ler para vocês aqui, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A santificação é um processo pelo qual Deus desenvolve a nossa natureza, que é boa. Quer uma referência maior que essa, Marcos? Recupera a nossa natureza que nasceu boa e foi corrompida na queda pelo pecado. Foi corrompido pelo pecado. A Bíblia é sensacional, não é, Carlos? Eu tenho um podcast, A Bíblia e a Ciência, que eu digo que a Bíblia é o nosso manual, é o nosso único guia, né? Olha, Carlos, deixa eu aproveitar essa semana aqui, alguém me mandou umas fotos assim, falando assim, professor Marcos, olha só, você está dizendo que a evolução não é compatível com a Bíblia. Olha só, grandes da fé, grandes homens da fé. Aí citam Tim Keller, o Billy Graham. Billy Graham? Olha, eles falaram que a evolução é compatível com a fé cristã. Eu falei assim, olha, eu não sigo conselho de homens. Eu tenho a Bíblia como a única referência de fé e prática. E assim, o Billy Graham talvez estivesse equivocado. Então eu vou poder citar o Augustus Nicodemos, né? O Glauco Barreira, né? O Glauco deu uma lição de Bíblia. E Hernandes Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Paulo Júnior, Ângela Valadão. Agora, eu vou me guiar por esses conselhos? Não, eu tenho que me guiar pelo que a Bíblia diz, Sim. Não é? Olha que grande manual que é a Bíblia. E a Bíblia não dá nenhum espaço para a evolução, não é? Não, exatamente. E a Bíblia não é só ela não fala só sobre ciência, né? Mas como também fala muito sobre filosofia. E isso é muito fantástico. Tem gente tentando tirar a autoridade da palavra de Deus, transferir para homens, como eu acabei de mencionar, não é, Carlos? Olha, até na descrição da natureza do homem, a Bíblia sempre deu um show, não é assim, Carlos? Você quer um exemplo? Eu vou falar agora sobre o que o Nietzsche falou, porque assim, o Nietzsche ele vai dizer que Deus está morto, né? Ele vai dizer, Deus morreu. Eu me lembro quando, na primeira semana de aula que eu tive, o professor de História das Instituições Jurídicas, não vou citar nome, obviamente, ele pegou naquela aula e ele desmontou o cristianismo. Ele chegou e falou bem assim, vocês vão ser desconstruídos aqui. Você já pensou numa coisa dessa? Sim, é o que eles fazem, né? Quem ainda ousa declarar que crê em Deus? Não, exatamente. Então, assim, quando eu percebo uma coisa dessa, quando eu ouvi isso, eu fiquei chocado na hora. Eu pensei, como assim eu vou ser desconstruído? Como assim? Quer dizer, aquilo que eu acredito, então, é mentira? Então, aquilo mexeu muito comigo. E ele falou assim, eu quero que você conheça um cara chamado Nietzsche. Obviamente eu já tinha ouvido isso na escola, mas eu não tinha lido nada sobre, né? Aí ele pegou e me deu o livro H é a Ciência, que é a primeira citação que o Nietzsche fala sobre que Deus está morto. Muitos vão dizer que, na verdade, Nietzsche ele não está falando necessariamente que Deus está morto, mas a religião como um todo, né? Mas aquele negócio, ele não vai falar só no H é a Ciência, ele vai falar em vários outros livros, entendeu? Porque ele gosta de citar essa frase porque ela se tornou tão polêmica na época que se tornou, digamos, o bordão dele ali para fazer, digamos assim, grandes... sabe aquele hater da internet que vai querer criar um bom título? É exatamente isso. E ele é um dos pais do que a gente chama de niilismo, né? Que ele considera que as crenças e valores tradicionais são completamente infundadas. Quer dizer, então, que o que a gente acredita, a nossa fé na visão deles, é simplesmente bobeira. Não tem fundamento nenhuma. Então, assim, esse é o pensamento deles. É um pensamento ateísta num nível extremo. Vou dar um exemplo para vocês. Você lembra que eu falei antes que o Schopenhauer, o Nietzsche ia ler algumas frases? Pois olha essa frase do Schopenhauer. Ele vai dizer que a vida é essencialmente dor e tédio e sofrimento. Olha o pessimismo desse cara. Ele precisaria possivelmente de um psicólogo, né? A gente tem o Marcos Romano, que é psiquiatra na TDI, dá para indicar a vida tem... Temos aflições, mas tem de bom ânimo, não é? Cristo venceu o mundo, a gente tem momentos de tristeza, mas tem... o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente. A Bíblia Só diz... que esses caras, eles negavam a palavra de Deus. Eles buscavam tentar, digamos assim, preencher esses vazios com prazeres carnais. Por exemplo, o Albert Camus, ele vai dizer a vida é feroz, sem sentido, impregnada de absurdo. Aí vem o Nietzsche, né, com as grandes frases de efeito. A vida é uma tragédia que precisa ser afirmada e amada. Olha, ó.
um dos que pensa evolução também, né? Tudo evolui, não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. Eu acho essa frase engraçada, sabe por quê? Quem que falou? O Nietzsche. Oh, Nietzsche, desculpa aí, Nietzsche. Nada evolui. Absolutamente nada. Deus disse, e viu Deus que era muito bom. Daí pra frente foi só ladeira abaixo, Nietzsche. E os dados mostram isso. Não, mas ele foi completamente contraditório nessa frase, porque ele vai dizer que não existe verdades absolutas. Para ele afirmar isso precisa ser uma verdade absoluta. Nem o que ele afirmou é uma verdade absoluta. Então, né? na verdade, ele se auto-refutou. Auto-refutou, né? Então, não precisa nem contradizer ele, proibido proibir, é tipo dessas frases, né, Carlos? É proibido proibir, você tá acabando de proibir. Quando eu leio isso eu fico, né? Mas assim, quais são as características que eu observo nesses nihilistas, né? Por exemplo, eles têm extremo pessimismo. Pessimismo, Tudo é ruim, a vida tem de bom ruim. ânimo, a Bíblia diz, né? Eles têm uma visão assim que, sabe, essas visões de morte, de a vida não vale a pena. Então, já viu aquela frase, Marcos? Você deve ter ouvido que você é professor, vários devem ter dito perto de você. Viva a vida como se fosse o último dia. Já deve ter ouvido essa frase. Essa é uma frase que permeia muito os jovens, né? Cara, faça isso, aproveita a tua vida, vai lá e mete o louco. Vai lá e faz assim, sem medo, porque vai que amanhã você não tá mais vivo. Só que isso é uma filosofia que ela é muito antiga. E depois eu vou decifrar para vocês um pouco mais, só que é uma questão que faz que muitos jovens, que às vezes estão passando um momento difícil, às vezes estão tendo problemas familiares, estão tentando se encontrar, porque o jovem ele tenta se encontrar, achar o seu espaço, achar o seu lugar. Então, quando vem uma frase dessa, com esse tipo de pensamento, ele pensa, não, eu posso fazer o que eu quiser. Você quebra os valores morais. Então, o que acontece? A gente percebe nesses nihilistas, eu até coloquei como vida louca, né? Eles querem viver a vida loucamente como se não houvesse amanhã. Sabe qual que é o problema? Talvez tenha amanhã. E eles vão ter o que responder day com isso. after sempre tá ali, né? Mesmo que ele realmente morra naquele dia, mas o day after sempre existirá, ou na terra ou na glória, não é? Pior ainda. Né? Toda ação, todo pecado tem uma consequência. Tudo que a Bíblia você ensina faz, isso, né, você vai ter que responder por isso. Seja em vida ou morte, você vai ter que responder isso. Então, outra questão é hater. Se você vê hoje aquele hater no YouTube fazendo vídeo resposta, brigando, o Marcos é negacionista, o Marcos é maluco, não sei o quê. É esses caras, sabe? O Nietzsche, ele é o Felipe Neto do tempo dele. Entendi. Como é que é o Felipe Neto? É isso mesmo, né? O Pirula Só que falando, mais esperto. O Pirula falando sobre o Rodrigo, né? Silva, né? Nossa. Olha o Rodrigo Silva, né? O que ele fala, olha, nem vou reproduzir aqui, né? Porque ele falou que é pior que aquilo, gente, né? É um hater, não é? O que é isso? O Rodrigo é um anjo do Senhor. Não, e quer ganhar like. Né? Esse tipo de coisa é pra ganhar like, ganhar atenção, para que pessoas conheçam eles. Então, ser hater faz que você seja mais acessado. Bom, então assim, eles são extremamente defensivos, sempre querem defender o posicionamento deles. E sabe o que eles têm tudo em comum? Ateísmo. Eles são ateus, Marcos. Todos eles são ateus. Não, olha, eles se acham que são ateus, mas eu tenho uma tese, né, Carlos? Olha, se você se declara ateu, me desculpe, mas eu não creio em você. Ateu não existe, gente. Ateu não existe, porque a Bíblia diz, né? Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente. Então todos vemos claramente que é um Deus. A gente nega uma realidade que a gente sabe que existe. Então, se você conhece um ateu, né? Eu tenho vários amigos que se declaram ateus, toda vez que eu espremi um ateu na parede, ele espirrou em direção a Deus. Não, sabe uma coisa muito engraçada nesse contexto? O que eu percebo? Esse pessoal que defende faça o que quiser, você não tem que se meter na minha vida, esse politicamente correto, no final das contas, eles vivem uma vida extremamente imoral. Quer ver? Ó o Nietzsche. O Nietzsche era viciado em drogas, tá? Então, assim, para ele é muito, muito bom ele defender que não há moralidade, não há certo e errado. Porque se você falar que existe certo e errado... Advogando em causa própria, né? Com um bom advogado... Não, exatamente essas palavras, né? Então, ele tinha vários distúrbios sexuais. Você sabe que, mais do que hoje, antigamente, era muito mais mal visto em certas coisas, né? Eu não vou dizer exatamente o que o Nietzsche fez, porque... não se encaixaria nesse programa. Acho que é melhor não. Né? Isso. Mas assim, distúrbios sérios, né? Bebedeira, um alcoolismo muito pesado, né? Doenças sexuais, ele tinha várias doenças sexuais. Foi internado num hospício no final da vida e declarado como louco.
Olha o nível que chegou essa autodefesa para dizer, ó, não, Deus está morto. Sabe quem está morto? Nietzsche está morto. E hoje ele não acredita mais Não, no que ele falava. a Bíblia diz, né? Disse o nécio no seu coração, não há Deus. É um estado de insanidade, a Bíblia diz, né? Quando você declara que não há Deus. Então, por isso que eu acho que o ateu não existe, porque eu não quero achar que você é insano. Eu acho que você é bem consciente e sabe que Deus existe. Ó, você lembra que eu falei daquela frase de viva a vida como se fosse o último dia, sim. né? Sabe como é que você encontra essas ideologias filosóficas dentro da história? Você encontra isso a partir, por exemplo, na Bíblia, dentro do contexto pré-diluviano, né? Você vai encontrar referência no livro de Gênesis, capítulo 6, 13 e 17, quando a palavra fala que o homem já havia se corrompido no coração, e ali Deus percebe que não tinha mais por que manter aquela sociedade, né? Ele só via, digamos, um bom coração em Noé e na família dele, né? Que eles ainda não haviam se corrompido, porque ali o homem bebia, comia, se davam em casamento e festejavam como se não houvesse amanhã e como se não houvesse Deus, como se Deus estivesse morto. Então você percebe essas ideologias filosóficas porque elas são a mesma, elas só mudam de nome e da pessoa que vai falar. Então, lá começa com o pessoal pré-diluviano, depois você encontra isso nos existencialistas, que apenas existimos, você não tem nada por trás disso. Você vai encontrar isso na teoria da evolução, né, tentando tirar Deus da jogada, dizendo, não, Deus não participou, o homem evoluiu, foi processos naturais, sucessivos, em milhões e milhões de anos. Por isso que eles jogam tantos milhões de anos, porque para tentar tirar Deus da existência, né? Mas eu vou dizer uma coisa, mesmo com milhões ou não milhões, mesmo assim precisaria de Deus. Mesmo com multiversos ou universos paralelos, precisaria de Deus. Tentam matar o homem, mas o homem está sempre vivo, né? Esse homem, né? Entre aspas, né? Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Eterno não, atemporal. Ele está fora do tempo. Não dá para matar o imatável, dá, Carlos? Não, e detalhe, na sequência nós vamos, como eu disse, entraram os nihilistas, né? Sim. Aí você vai ter os materialistas dialéticos com o comunismo, marxismo. Você vai ter o pós-modernismo, que vai vir com esse mesmo conceito de todos, não sei o quê, e toda essa... Entendeu? Então, assim, sempre essa tentativa de dizer, você não foi projetado, não há um Deus... Sempre aquela manipulação dos fatos, tentando extinguir a moralidade. A gente do direito fala sobre os direitos naturais, né? Por exemplo, o direito à vida. São direitos que eles são incorporados, eles nascem com a gente. Isso é muito fantástico. Por exemplo, quando a gente entra em questões como o aborto, por exemplo, que é uma coisa que todo ano volta isso, né? Todo ano é uma briga com esse assunto. Bom, nós temos o direito natural, que é o direito à vida. Você nasce com a vida e ninguém, segundo a nossa Constituição, tem direito de tirar ela de você. Pastor Arival acaba de lançar um livro sobre o aborto, viu, gente? Eu li, prefaciei o livro, sensacional. Adquira aqui, ó, a Luísa está colocando o site aí, né, Luísa, da editora Ezion. Pastor Arival escreveu um livro magnífico sobre o aborto. Desculpa fazer esse merchan aí, viu, do pastor? Afinal... Pode fazer, o Arival pode fazer. Aqui a gente tem que fazer, né, Arival? O Arival pode fazer. Chefe, né? É o chefe, a gente tem que fazer esse merchan do chefe, mas não é porque é chefe. Eu li o livro, né? O prefácio aqui é meu também, né? Então tem um pedacinho naquele livro ali, muito legal. Mas fala sobre o aborto, Carlos. Então o que acontece? Essa, na verdade, é uma desmistificação para dizer que a moral, ela não existe. Que ela é subjetiva, ela não é objetiva. Então, o que o ateu ele vai dizer? Que a moral é criação de pessoas fracas. É isso que vai tentar... Assim, ó, você só acredita em Deus porque você não entende nada, você não é esperto, você não é inteligente, você é fraco. Essa é a estratégia de advogado de porta de cadeia. Eu sempre digo isso, viu, Carlos? Na impossibilidade de você refutar a tese, você desqualifica as testemunhas do outro lado. Né? Assim, olha, você é fraco, né? Só que tem uma grande questão dentro desse contexto, que é, se Deus não existe, então qual que é o fundamento que ele permanece para que você diga se existe certo ou errado? Ou bem ou mal, né? Com bem ou mal. O que você tem para dizer que esses fundamentos existem? Qual é a bússola que você vai dizer, ó, isso nos guia para o que é certo e o que é errado? Alguns vão dizer, não, é a lei. Só que a lei, ela precisou que alguém pensasse e entendesse que aquilo era certo ou errado. Toda a legislação é baseada na moral da Bíblia, na ética da Bíblia. Você sabia que as nossas leis, boa parte delas, são baseadas
no judaísmo, no cristianismo. Sim, sim. Então, assim, nós temos as leis baseadas nisso. O referencial de valor absoluto a gente só encontra em Deus e na Bíblia, não é assim, Carlos? Não, exatamente. Poucas religiões você encontra um cuidado tão especial com o ser humano como o cristianismo, né? Então, se Deus não existe, valores morais objetivos não existem, é isso que nós vamos falar agora. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, imagine comigo que você virou um astronauta. Aí soltam você lá no espaço, você fica à deriva. É exatamente assim quando você não tem um ponto de referência, né? Quando a gente fala sobre moralidade, Deus é esse ponto de referência. Se você não tem um Deus, um Criador, que você consiga entender o que é certo e o que é errado, as leis não são o suficiente porque elas foram fundamentadas na religião. Então, sem a religião, você tem o quê? É o que o Hobbes falou. É o lobo, é o homem-lobo contra o homem, é guerra de todos contra todos. É isso aí. Quando você não tem Deus, você não tem um ponto de referência objetivo. Você tem que sair com aquela frase, né? A gente não precisava discutir, brigar. Bastava que todos concordassem comigo, não é? Não, exatamente. Mas aí você vai falar a mesma frase, vira aquele caos, né? Caos de valores, não é, Carlos? E sabe como é que você entende o que é certo e o que é errado? Quando você entende a natureza de Deus. Por isso que a gente falou antes sobre a natureza do homem. Porque para você entender a natureza do homem, você precisa entender também a natureza de Deus. Porque essa tem amor, ela tem justiça, ela tem verdade, ela tem graça, ela tem santidade, ela tem sabedoria. Então, quando você conhece mais a Deus, você entende a natureza dele, que é boa, né? Então, Deus costuma ser a nossa bússola para o que é certo e o que é errado. Então, isso que é o mais fantástico nessa argumentação. Maravilha, olha, um dos atributos de Deus também é gente que faz, e faz bem feito e faz pronto, viu, gente? Mais um aí, coloca na listinha do Carlos aí, ó. Deus é gente que faz bem feito e faz pronto. Não é um Deus do devagarinho, né? Que lenta, gradual e sucessivamente foi guiando a evolução ao longo de milhões e milhões de anos, né, Carlos? O pessoal evoteísta, já que você entrou nesse assunto... os criacionistas evolucionários, né, Carlos? Sabe o que é engraçado nesses caras, Marcos? Sim. Eles querem defender, digamos, a evolução como se Deus estivesse guiando, mas nenhum evolucionista, sério, não tem nenhum evolucionista. Pergunta pro Dawkins, pergunta pro Sam Harris, o que eles acham de Deus guiar a evolução? Não, a evolução é um processo não guiado, Carlos. Eu digo que quando você é evolucionista teísta, você destrói os atributos de Deus, você destrói os atributos da evolução. Darwin fica muito de mal com você e Deus também, né? Você quer ver que agora a evolução vai ser refutada pelo contexto moral? Sim, vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, vou explicar para vocês no contexto de evolução. Existe uma diferenciação entre moralidade objetiva e subjetiva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você fala sobre moralidade subjetiva, ela está no sujeito, não no objeto. Ela não está contida na realidade do objeto, mas no sujeito. Por exemplo, tu tá vendo aqui essa criança tomando um sorvete, né? Mas, por exemplo, ela vai tomar um sorvete de morango, mas a outra moça aqui tomou um de chocolate, o outro um de baunilha. Cada um pegou aquilo que ele gosta, né? Cada um pegou o sabor que gosta. Ah, mas eu prefiro esse aqui é melhor. Mas isso é uma questão do quê, Marcos? De opinião. Opinião. Isso não é uma coisa de moralidade objetiva. É gosto que não se discute, só se lamenta, né, Carlos? E até o Dawkins, ele fala que nem mal nem bem, nada além de indiferença cega e impiedosa. Isso é o pensamento da evolução, sabia? Quer ver? Quando você fala de Deus, você encontra deveres morais. Eu vou dar um exemplo, como é que você identifica. A palavra fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que você encontra nessa frase na Bíblia? Generosidade, abnegação e igualdade. E sabe o que ela condena ao mesmo tempo? Se você, por exemplo, é a favor de generosidade, você tem que ser contra a ganância. Então, ela é a favor de uma coisa, mas ela condena a outra. Se você é a favor de abnegação, você é contra o abuso. Se você é a favor da igualdade, você é contra a discriminação. Então, a palavra, ao mesmo tempo, de uma frase você tirou 3 coisas que representam a natureza de Deus e 3 coisas que Deus condena através daquilo que ele concorda. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque Deus é bom. Mas e na visão da evolução dos ateístas? Agora o negócio vai pegar fogo aqui. Quem que estabelece esses deveres morais, Marcos? Você sabe quem? Zé Ninguém. O Zé Ninguém. Não tem ninguém para dizer que é conceito moral ou não. Não tem ninguém falando sobre isso. Sabe por quê? Porque o ateu vai dizer que nós somos apenas acidentes da natureza. Não tem ninguém guiando. Sabe por quê? Porque nós somos um acidente. Por isso que eu não entendo o evolucionista ateísta, porque
A evolução fala que somos acidentes da natureza. É. Mas daí Deus está guiando um acidente? Como assim? Que Outro dia eu esse? estava numa sala, numa aula, né, de um evolucionista teísta, viu, gente? Porque vocês falam, Marcos bate tanto no evolucionismo teísta, no criacionismo, porque não faz sentido, gente, corrompe a nossa fé. E faz você assistir uma aula como assistir outro dia. O professor, cheio de cristão na sala, estava dizendo assim, ó, porque Deus fez e não gostou. É o processo evolutivo, né? Ele fez lá aquela ameba, não gostou. Depois ele fez, não gostou. E por isso que tinha tanta extinção no registro fóssil. Olha só, Carlos. Ele foi fazendo, não gostou. Fez, não gostou. Fez, não gostou. Fez, não gostou. Mas foi melhorando, foi melhorando. Fez, não gostou, mas foi melhorando. Até dar em você a coroa da criação. Eu falei, meu Deus, pelo meu passado brilhante, congratulações, Marcos. Eu me senti aquela ameba evoluída, né? Que Deus, por tentativa Um e erro... acidente da natureza. me fez. Gente, faz sentido isso, gente? Faz sentido? Vai, Carlos, faz sentido uma coisa Não, dessa? e detalhe, né? O que acontece? Se nós somos acidentes da natureza, os animais, por exemplo, eles não têm obrigações morais uns com os outros. Você concorda comigo? Claro. Por exemplo, se um gato comer um rato, ele vai ser condenado? A polícia vai... Ó, entra aqui, você vai ser preso. Não. Os animais não têm obrigações morais. Por quê? A evolução tem como, digamos, a gente evoluiu para um processo de moralidade. A evolução não explica essas coisas. Por quê? Porque nós somos apenas acidentes da natureza. Ah, lá em casa meu cachorrinho tem obrigações morais, sim. É o Nicolas e a Nina, né? Tem um pequenininho lá que a gente Mas chama sabe de por quê? Milk. Ó, se fez xixi na sala, pá, obrigação moral. Tem que fazer lá fora, na varanda. E você quer ver uma coisa? O ateu ele continua dizendo o seguinte: se Deus não existe, nós deveríamos então ver o comportamento humano da mesma forma. Sim. Se Deus não existe. Porque assim, qual que é a diferença entre nós então e o gato que come o rato? Porque assim, se você não tem um Deus, você não tem um Criador, então você não tem Fomos certo e feitos errado. à imagem e semelhança de um grande Deus, não é, Carlos? E com obrigações perante esse Deus, não é? Então o que acontece? O problema é que bem e mal existem, sabia? Sim. E sabe que tem como provar isso? Ó, eu vou provar pra vocês que bem e mal existe Prova e certo aí, e errado. Carlos. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos fazer duas experiências aqui. Você pode fazer Sensorial, na sua casa. sim. Tá, o primeiro é que você pode, por exemplo, vamos supor que você se solte aí no chão. Faça esse não faça esse teste. Não faça não, porque pode ter uma criança assistindo o programa. Não, pessoal, não vai seguindo também tudo que o Carlos fala aqui. Tá, mas hein? vamos dar um exemplo melhor. Tá. Vamos imaginar que você caia um tombo. Tá? Você sim. caiu um tombo no meio da Paulista. Sim, tá? ixi. Aí você caiu, se machucou, se esfolou. É uma experiência sensorial, porque você vai sentir a dor de ter caído. Quer ver? Agora eu vou provar que existe a moralidade. Quer ver uma experiência moral? Vamos lá. Você caiu lá na Paulista, Marcos. E você derrubou o quê? O teu celular. O celular. Aí o que vai acontecer? Vai vir um camarada lá e vai, ó, pegar pra ele. Vai dar de gatuno e vai tomar o telefone. Vai usar a oportunidade ali que você tá vai caído olhar, no chão. Você vai olhar e vai falar assim: ah, eu trabalhei tanto pra comprar esse telefone, o cara vem aqui e me rouba. Mas quem que... Esse cara acha que tá certo, esse cara tem que ser preso, ele tá errado. Mas por que ele tá errado? A gente não é acidente da natureza? Sim. Não existe certo e errado? Ele não está tentando preservar a sua prole? Ele está vendendo para os filhos, né? A seleção natural não é a sobrevivência do mais apto? Do mais apto, do mais esperto, né? Que não caiu e... Por que o roubo tem que ser condenado dentro dessa visão evolucionista? Certo, não. Então, assim, você consegue sentir a moralidade porque você sente o que é certo e o que é errado. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Quando você escuta aquelas notícias terríveis no jornal de abuso infantil, de terrorismo, de assédio, tantas coisas horríveis, isso não é uma moralidade objetiva, isso não é uma opção, uma preferência pessoal. Alguém aqui consegue concordar com coisas horríveis assim? É uma unanimidade. Se é uma unanimidade, significa que é um sentimento amplo, geral e restrito de todos os povos, tribos, nações, o índio, o chinês, todos percebem isso. Não é uma coisa que foi construída dentro de um arcabouço, de uma sociedade específica, não é, Carlos? Não, isso é unanimidade. O Marcos falou muito bem e que as pessoas sentem. Por exemplo, se você passa por qualquer uma dessas situações que a gente falou aqui, ou você conhece alguém, ou você assiste, você fica incomodado. É uma experiência moral que você fica incomodado com aquela situação. A natureza se incomoda. Feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Aquela moralidade que Deus implantou já em todos nós. Mas o grande argumento final sobre essa questão é o chamado argumento moral. Ele vai dizer o seguinte: se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Não existem. Só que o que acontece? Valores e deveres morais objetivos
existem. Portanto, Deus existe. Então você consegue provar através da moralidade, da filosofia. Esses advogados já vinham aqui com esses argumentos aí, né? Temos duas premissas. Já tinha Sócrates falando, né? Se tem duas premissas verdadeiras, a terceira tem que ser também. Tem que ser. É lógico, não é? O argumento é lógico, não. O argumento é lógico, você não consegue entender essas possibilidades sem Deus tá projetando, organizando. Ou a versão negativa, do lado negativo desse argumento, assim, se Deus não existe, nada existe. Exatamente. E para finalizar, eu peguei essa frase do Isaac Newton, que eu acho ela maravilhosa, que ele vai dizer o seguinte: considero as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Para quem não sabe, o Newton, ele sendo o grande pai, né, da física do cálculo, o criador não foi um criador, ele foi o cara que descobriu, né, a gravidade, descobriu tantas leis. Ele tem mais livros escritos sobre a Bíblia do que sobre o cálculo, por exemplo. E aí o pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, né, Carlos? Cientista bom é cientista ateu, Carlos? Ou é cientista que crê em Deus, como Adalto Lourenço e eu, e tantos outros, né? Você não é cientista, né? Mas um advogado bom é... Eu sou o cara que defende você. Advogado bom é advogado ateu? Você acha que você pode fazer uma melhor advocacia, exercer melhor a sua profissão como advogado, com leis e tudo mais? Conhecendo a Deus ou desconhecendo a Deus? Você acha que o conhecimento de Deus, da sua palavra, te ajuda na sua profissão, Carlos? Eu diria que depende da situação em específico, né? Mas, por exemplo, eu digo que tanto o ateu como o cristão, se eles focarem dentro de uma área em específico, o que vai dar o resultado, principalmente, é o quanto ele vai buscar e trilhar o caminho dentro daquilo que ele estuda, daquilo que ele faz e as competências que ele tem, entende? Então, quando o ateu chega e fala, não existe cientista cristão sério. Eu vi uma entrevista, por exemplo, do Dawkins com o Stephen Hawking. E ele fala bem assim pro Stephen Hawking: você faria uma cirurgia com um médico cristão? Porque é como acreditar em unicórnios. Você vai fazer a cirurgia com um cara que acredita em unicórnios, com animais que engolem ser humano, com cobrinha que fala. Então, assim, eles satirizam e tentam criar essa ideia de que o cristão não sabe das coisas. Né? Mas 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, né, Carlos? 90% discordam. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Então, você vai estar fazendo uma cirurgia com um médico que está do lado de 90% dos ganhadores de prêmios Nobel. Olha só, né? O maior cientista brasileiro de todos os tempos, né? Será que ele foi ateu, gente? César Lattes, simplesmente César Lattes. Eu tenho uma entrevista que ele deu para o jornal da Unicamp. Perguntaram: César Lattes, você acredita no Big Bang, né? Aquela expansão cósmica que lenta, gradual e sucessivamente foi estruturando o universo? Ele falou assim: eu não dou bola para essas bobagens de cosmólogos. Eu creio naquele livro preto ali, e era a Bíblia. Ele cria na Bíblia, nos 6.000 anos, que Deus, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, chamou o universo à existência. Salmos 33:9 disse, e ele ordenou, e de pronto tudo foi criado. Então, olha, os grandes cientistas e os grandes advogados, né? O Philip Johnson, né? A advocacia, Darwin no banco dos réus. Se você colocasse Darwin no banco dos réus, como é que você acha que o resultado final do julgamento seria, Carlos? Eu acho que ele seria condenado. Foi o que Philip Johnson concluiu. Ele seria muito condenado, porque, sabe, quando a gente fala de um processo judicial, o que soma são as provas. Então, se você tem prova dizendo, ele realmente cometeu um ato, ou, por exemplo, dentro do contexto da evolução, se ele não tem provas para afirmar o que ele está falando, e a gente tem provas a respeito que há um designer, então ele facilmente perderia. Eu possivelmente não aceitaria essa causa a favor do Darwin, porque eu ia perder a causa com certeza, que tem coisas, Marcos, que você não consegue justificar, você não consegue defender. Tem cristão que defende Darwin, defende evolução e tudo mais, gente. Olha, eu sou um cientista, eu não quero apelar para a minha autoridade como cientista, mas vou apelar, tá bom, gente? Vou apelar nesse sentido. Eu estudo há 15 anos esse debate, né, Carlos? E não é à toa que a gente vai no flow e consegue defender a nossa fé, como conseguimos defender, não é? Pela fé, a nossa fé.
E eu tenho avaliado todos os argumentos. Olha, o livro, olha, por exemplo, Darwin, no seu livro, A Origem das Espécies, não tem sequer uma única evidência, uma única prova, um único experimento científico. Não tem nada. Por isso que o Philip Johnson falou assim, coloca ele no banco dos réus, ele vai ser acusado de propor... Ele teve uma sacada genial, porque ele pegou uma situação totalmente bacana. Ele tinha duas propostas. Ele falou assim, eu acho que... Ó, eu falo para os meus alunos, não se acha em ciência, tá? Ou você tem prova, ou você não acha. Ele falou, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos sofisticaram a vida no planeta. Ele nem sabia como que a vida tinha sido, como surgiu a vida, mas acho que sofisticou. Não pode. A evolução nasceu com 2 achismos, continua com 2 achismos e está morrendo com 2 achismos, gente. Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra há 6.000 anos, como a Bíblia declara. E Deus está ou não está morto? Carlos, nós temos 3 minutos, você está vendo ali, né? No nosso cronômetro. Foi um papo super legal com esse guri aqui, né? Esse sotaque seu vem da onde, Carlos? Santa Catarina. Santa Catarina? Que cidade é essa? Xanxerê. Xanxerê. É um nome indígena, sabia? Eu já estive lá, né, Carlos? Já teve lá. Deu o prazer de estar lá com a gente. Você na sua fé, qual é a sua denominação, Carlos? Eu sou assembleiano. Assembleiano. Minha avó tinha um baita de um coque. Amém. Assembleia de Deus, né? A gente tem percebido também um movimento na Assembleia muito interessante, né? Igreja maravilhosa. A igreja maravilhosa. E o Hernandes Dias Lopes está sempre lá, né? O Hernandes é muito querido pela Assembleia de Deus e sempre é bem-vindo. E é um movimento de defesa racional da fé. Quem acha que a Assembleia não gosta de presbiteriano e batista está totalmente errado. A Assembleia adora, recebe e quer vocês lá. Eu tenho percebido na Assembleia um movimento cada vez mais de apologética, de defesa racional da fé, como o Carlos tão bem fez aqui. É muito importante. Você acha importante a gente dar as razões da nossa esperança? Com certeza. A palavra já disse, né? O apóstolo Paulo fala para a gente dar razão à nossa fé. Né? Quando ele vai para falar com os filósofos, né? Quando ele sai e se desloca no grande berço, que era... Me fugiu agora o nome da cidade. Qual delas? Atenas. Atenas, sim. Atenas. Bom, então, Atenas, quando ele vai para lá, ele enfrenta os grandes pensadores, que é o cérebro. Né? Então, ali ele consegue defender a fé dele através da razão. Então, a palavra nos dá ensinamento sobre isso e também nos dá justificativa, demonstrações. O Deus desconhecido. O Deus desconhecido é um grande exemplo, né, do que aconteceu. Então, é fantástico. Cada vez que você estuda mais a Bíblia, você percebe que ela está mais atual que o jornal de amanhã. A fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Nós cremos porque temos evidências. A gente crê que Deus não está morto porque as evidências são claríssimas a favor desse Deus que tudo fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Cremos numa terra jovem, num universo jovem como eu creio. Você crê numa terra jovem, no universo jovem, ou você acha que é bem antigo, Carlinhos? Eu acredito em uma terra jovem, no universo jovem, mas como eu disse no começo, essa questão, as duas necessitam de um designer. Você pode ser o que você quiser, você vai precisar de Deus, indiferentemente. Mas eu digo que quando eu passei a defender o design inteligente, eu virei um herege, né? Agora eu defendo, aí a terra jovem virei herege dos hereges. Agora o universo jovem é herege dos hereges, né? Mas eu entendo porque as evidências são muito fortes. A gente tem a foto do James Webb, a gente tem muitas e muitas evidências de que a Bíblia realmente é um livro sensacional. Carlos, você tem 30 segundos olhando para aquela câmera ali, respondendo você quer, muitos estão perguntando ainda, Deus está ou não está morto? Carlinhos, fala para todo mundo que está nos ouvindo. Deus não está morto, Ele ressuscitou para que você pudesse ser salvo. A palavra de Deus nos diz que por causa dele, por meio dele, são todas as coisas, né? E Deus deu seu filho unigênito para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele não está morto, ele está vivo. E Ele está dando a oportunidade que você conheça mais Ele. Então, que nós jovens e todos aqueles que estão dispostos de aceitar a conhecer a Cristo possam ser salvos através da palavra dEle. Carlinhos, não posso perder essa chance ainda também, eu esqueci. Fala o TDI Kids, é um ministério que você tem na TDI, né? Não falamos. Muito bem lembrado, Marcos. A gente vai extrapolar um pouco aqui o tempo, mas não podemos deixar de falar do TDI Kids. Bom, a TDI Kids é um projeto que muitas pessoas têm solicitado, pedido pra gente, porque os pais ficam, às vezes, preocupados. Bom, o que o meu filho está lendo, o que ele está estudando? Será que aquilo tem fundamentação? Às vezes vem tantas coisas nos materiais didáticos que os pais ficam preocupados. Então a TDI Kids ela vem com uma resposta
para que aqueles que acreditam numa boa ciência, sem ideologias, sem falsas teorias, você possa aprender e conhecer mais sobre o design inteligente e também poder se estruturar e preparar a criança dentro da sua fé. Então isso que é o mais fantástico desse nosso livro que vai ser lançado, desse projeto que vai percorrer o Brasil todo. Maravilha, pessoal. Você gostou demais esse Fé e Ciência, não gostou? O Carlinhos deu um show aqui, não é? De todas as tribos, povos, nações, de todas as idades, encontramos homens e mulheres, jovens, guris, né? Que defendem com boa ciência, com boa argumentação, com lógica, que há um Deus. É óbvio demais, gente, óbvio demais. Deus está vivo, vivíssimo, ele reina absoluto, reina absoluto. Reina na filosofia, na teologia, na ciência, na química, na física, no direito, em todas as áreas da existência humana. Deus é absoluto, esse grande Deus que anunciamos aqui, ó, no Fé e Ciência. Gostou desse programa? Então assista todos, nossa playlist, são mais de 50. Desliga aquele canal, gente. Pare de assistir as séries da Netflix. Não. Você tem a série do Fé e Ciência, tem outros programas, podcasts, que defendem racionalmente a nossa fé num Deus que tudo fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Olha, esperamos você, então, no próximo Fé e Ciência. Esteja sempre conosco nesse programa que defende que a boa fé e a boa ciência sempre andam e sempre andarão juntas. Até o próximo Fé e Ciência.